Respire fundo, pegue seu livro, ajeite os fones de ouvido e permita que o caos se revele a você. Mergulhe fundo, pois o caos te espera. Caos condensado de Phil Heine. Capítulo 6. Servidores do caos. Evocação. O termo evocação diz respeito ao ato de trazer à tona e é usado para descrever todas as técnicas mágicas que servem para manifestar algum tipo de entidade em um espaço específico, como uma garrafa ou um cristal, ou simplesmente uma imagem visualizada dotada de forma e personalidade. A prática da evocação passou a ser associada, de modo geral, aos tais demônios de grimórios como a Chave Menor de Salomão e, em alguns grupos, adquiriu uma reputação duvidosa. Geralmente evocamos um espírito para fazer alguma tarefa por nós. Também aqui esse pragmatismo costuma ser visto como uma prática não espiritualizada e, portanto, um ato de baixa magia. Já outros grupos condenam a evocação por acreditarem que magistas não devem sair por aí simplesmente dando ordens aos espíritos. Nenhum desses argumentos é convincente, e, dominados os elementos básicos da evocação, ela é uma técnica mágica útil com inúmeras aplicações. Um servidor é uma entidade criada ou gerada conscientemente, a partir de técnicas evocatórias, e que podem ser empregadas para realizar uma ampla variedade de tarefas ou funções. Na tradição esotérica ocidental, essas entidades às vezes são chamadas de formas-pensamento, enquanto na magia tibetana, por exemplo, elas são conhecidas como tulpas. Criação de servidores. A seguir estão instruções que fornecem uma abordagem básica na criação de servidores para vários tipos de tarefa, demonstrando como se pode utilizar algumas das técnicas apresentadas anteriormente. Nessa sequência, os servidores são tratados em termos cibernéticos, como se fossem algum tipo de máquina astral programável. 1. Definir a intenção geral. O primeiro passo na criação de um servidor é decidir a esfera geral de influência de sua intenção, como cura, proteção, amarração, harmonia, sorte, divinação, intensificação de um humor, sucesso e assim por diante. Definir sua intenção em termos gerais é útil se quiser usar símbolos e correspondências mágicas ao criar um servidor. Por exemplo, se seu interesse for criar um servidor para agir dentro da esfera de cura, você pode reunir todas as associações, símbolos, emoções, memórias etc. que você associa ao conceito de cura. Ao consultar um livro de correspondências mágicas, como o Liber 777, de Aleister Crowley, é possível construir redes de correspondência, figuras planetárias, aromas, cores, horas planetárias etc. Cabe a cada pessoa escolher até que ponto essas correspondências serão construídas. 2. Definir a intenção específica. Aqui você está criando o elemento central do propósito de seu servidor, seu DNA etérico, isto é, a declaração de intenção. Formular a declaração de intenção do servidor talvez exija uma boa dose de análise sobre suas próprias motivações, desejos, projeções realistas de objetivos etc. Como em todas as operações de feitiçaria, convém recorrer a técnicas como a análise SWOT, delineada no capítulo 5, ou pedir conselhos para seu oráculo de preferência. Para continuar com o exemplo de um servidor de cura, uma boa declaração de intenção poderia ser promover a saúde e a rápida recuperação de nome da pessoa. Uma vez determinada a intenção que vai dar base a seu servidor, a declaração pode ser transformada num sigilo, como explicado no capítulo anterior. A ilustração mostra como a declaração de intenção foi transformada em um sigilo, que virá a ser parte de sua forma durante a fase de ativação do servidor. 3. Símbolos adequados à tarefa do servidor. Há um rico repertório de símbolos mágicos e míticos além do simbolismo de cores, aromas, sons e outros sentidos que você pode usar ao criar um servidor, representando diferentes qualidades, habilidades e atributos. Para refinar o programa que forma a base de seu servidor, você pode complementar o sigilo acrescentando outros símbolos. Essa ilustração fortalece nosso servidor de cura. O sigilo principal foi inserido dentro de um hexagrama, e foi acrescentado o número 7. Aqui o hexagrama representa equilíbrio, saúde, melhoria de vida e características solares,
formando os símbolos elementares do fogo, que representa o fogo da cura, o arder da febre, e da água, representando a expulsão de toxinas por meio do suor, influências calmantes. O número 7 representa tanto a ideia de harmonia como a duração da operação do servidor. A figura toda constitui as instruções para o servidor, que serão visualizadas como parte dele na fase de ativação. Símbolos, a linguagem da mente profunda. Para entender como os símbolos funcionam, talvez a melhor analogia seja a da mente, inconsciente, profunda como um oceano salpicado de ilhas, cada uma sendo um si mesmo individual, que chamarei de self. Essa analogia ressalta como indivíduos, eventos e imagens estão conectados num nível profundo, em contraste com os modelos psicológicos da mente predominantes, que tendem a enfatizar a divisão da psique entre subjetivo e objetivo, interior e exterior, mente e corpo. Para levar a analogia ainda mais longe, essa ilha de selves individuais, da qual surge a sensação de sermos indivíduos únicos, ou o nosso senso de eu, pode ser comparada a um iceberg. A maior parte de sua massa se encontra sob a superfície, isto é, abaixo da autopercepção. Esse iceberg emerge da mente profunda, com a qual ele mantém uma interação contínua. Tanto o iceberg quanto o oceano são expressões complementares da consciência. O iceberg é uma massa de estruturas psíquicas que se formam a partir da internalização da experiência em pensamentos, sentimentos, memórias, atitudes e crenças. Algumas dessas estruturas são consideradas inteiramente pessoais, já as sociais são as que se formam por meio do processo de educação e aculturamento, e há também as imagens arquetípicas, que são de natureza mítica. Costuma-se dizer que essas estruturas são enraizadas, uma massa de estruturas psíquicas que, embora estejam abaixo da superfície da mente profunda, formam a base de nossa visão de mundo. Por sua vez, essa visão de mundo é produto da nossa cultura, mas também contém contradições inerentes que advêm do mundo mítico. Por exemplo, tende-se a acreditar que a magia é impossível ou sobrenatural, porém os mitos que a sociedade conta para si mesma, por meio de livros, filmes e histórias, nos dão, pelo menos temporariamente, a esperança de que não é bem assim. O iceberg da individualidade emerge do meio mental de que todos nós partilhamos. O próprio iceberg pode ser visto como uma grade complexa, composta por estruturas psíquicas interconectadas, a partir das quais emerge o senso de personalidade e de um eu singular. Esses icebergs não são entes imutáveis ou estáticos, apesar de nossa tendência de nos enxergarmos assim, mas sim moldados o tempo todo pela experiência. É possível até mesmo dizer que a magia, como um modo de induzir mudanças e transformações, funciona aquecendo o iceberg a partir de seu interior, de modo que o indivíduo passe a responder melhor às ondas da consciência que fluem em torno da psique, se adaptando em vez de permanecer congelado e rígido. As experiências que permanecem próximas à superfície da mente consciente são organizadas pela linguagem, nosso principal recurso para comunicar nossas experiências e ordenar nossa própria vivência. Porém, quanto mais profundas as raízes de uma experiência arraigada sob a superfície na mente profunda, maior a probabilidade de que ela seja codificada como símbolo. Nós reagimos muito mais rapidamente a símbolos do que a informações escritas. Símbolos gráficos simplíssimos podem transmitir uma grande quantidade de informações que ocupariam muito mais espaço se fossem escritas por extenso. Placas de sinalização no trânsito são um bom exemplo da imediatez dos símbolos. Imagine o caos que seria se as placas fossem todas compostas de palavras. Símbolos são definidos como figuras gráficas não linguísticas que representam qualidades mais abstratas, ideias, princípios ou conceitos. Em termos da analogia do iceberg, elas servem para encapsular experiências, que contêm, entranhadas em sua estrutura, emoções, memórias e outras associações, todas as quais podem ser libertadas quando nos concentramos no símbolo. Símbolos desempenham um papel importante na magia, pois são a linguagem comum entre a mente consciente e a mente profunda. Um sistema mágico é um corpus de técnicas e modelos usados para dar ordem à experiência recorrendo a conjuntos específicos de símbolos, e esses símbolos vão se enraizando pouco a pouco na mente profunda.
Exercícios mágicos como a meditação com cartas de tarô servem para fixar esses símbolos na nossa mente, e com frequência a mente profunda se reveste desses símbolos para transmitir ideias e informações à mente consciente. Alguns símbolos mágicos, por exemplo, o pentagrama e o hexagrama aparecem em muitas culturas distintas. Realmente parece que alguns símbolos são universais, no sentido de que seu entendimento não é limitado por barreiras culturais. O poder dos símbolos está em nos dar acesso a camadas da mente profunda com uma imediatez e intensidade que a linguagem verbal não tem. Símbolos trazem à consciência vastas quantidades de informação que podem ser abstratas ou complexas demais para processarmos semanticamente. Eles também podem ser usados para acessar memórias de experiências que tenham associações emocionais muito fortes, que são trazidas à consciência quando nos concentramos no símbolo. Embora se costume considerar os símbolos como imagens gráficas, existem outros portadores de informação que podem ser vistos como tipos de símbolo. São veículos com efeitos potentes sobre nós, por mais que nem sempre tenhamos consciência disso, e carregam associações que são trazidas à consciência, ou pelo menos incitadas, quando os encontramos. Esses veículos têm um papel importantíssimo na prática mágica, sendo alguns exemplos o som, o cheiro e a cor. Símbolos gráficos. O desenho dos símbolos gráficos usados na magia é uma parte considerável do encanto e do mistério que muitas pessoas veem no ocultismo, livros cheios de imagens e símbolos esquisitos, supostamente dotados de poderes inerentes e misteriosos, e figuras geométricas riscadas no chão para conjurar demônios. Encontramos exemplos de grafismos desse tipo em muitos manuais mágicos, e podemos dividi-los em 3 categorias. A. Derivados de sistemas mágicos ou religiosos. B. Construídos por magistas com um propósito específico. C. Advindos da mente profunda. A primeira categoria inclui o tipo de desenhos mencionado anteriormente. Exemplos incluem os símbolos astrológicos e planetários, padrões geométricos como o pentagrama, e alfabetos secretos. No geral, acredita-se que usar símbolos criados por conta própria, isto é, sigilos, ou, como no terceiro caso, descobertos, é mais vantajoso do que usar símbolos feitos por outra pessoa, pois aqueles terão maiores associações pessoais, refletindo de forma mais precisa o psicocosmo de quem os usa do que qualquer coisa tirada de um livro. Porém, se você já está assimilando sistemas simbólicos mágicos, não há motivo para não os incorporar no desenho de servidores. Mais uma vez, tudo é uma questão de preferência pessoal. 4. Há um fator de tempo a considerar? Também é preciso levar em consideração a duração das operações do servidor. Em outras palavras, você quer que ele trabalhe continuamente ou apenas em períodos específicos? Aqui é possível considerar fases da Lua, conjunções astrológicas ou horas planetárias, por exemplo, que podem ser acrescentadas às instruções simbólicas do servidor. O servidor de cura mostrado anteriormente, por exemplo, foi instruído a ficar ativo durante um período de 7 dias, afetando a pessoa-alvo durante 7 minutos a cada 7 horas. Essa instrução serve para reforçar o simbolismo numérico e a associação com o conceito de harmonia. É nesse momento também que você deve considerar o que acontece após o servidor cumprir a tarefa. No geral, há 2 formatos de servidor: os que devem realizar uma tarefa específica e os dotados de uma natureza mais geral. Por ora, vou me concentrar nos servidores do primeiro tipo, criados para uma tarefa específica, como o exemplo do servidor de cura concebido para agir sobre uma pessoa em particular. De modo geral, acredita-se que é melhor que a própria pessoa que criou o servidor o desfaça, uma vez cumprida a sua tarefa. Há 2 formas de fazer isso. A primeira é programá-lo com instruções de autodestruição no momento de sua criação, quando a duração de sua existência é definida pelo tempo que durar a tarefa ou ao satisfazer uma condição específica. Por exemplo, o servidor de cura pode ser definido de modo que a sua declaração de intenção seja promover a saúde e a rápida recuperação de nome da pessoa, operando em intervalos de 7 minutos a cada 7 horas durante 7 dias, que é a duração de sua vida. Outro método é realizar um ritual de reabsorção do servidor,
Mentalmente, retire-o de sua tarefa e o visualize se desfazendo. Tome de volta o desejo original que desencadeou sua criação e desmonte ou destrua qualquer base material que tenha criado para ele. A teoria ocultista clássica diz que, se não cuidamos de nossas formas de pensamento, elas saem vagando por aí no plano astral e incomodando as pessoas, mas também em termos psicológicos faz sentido encerrar a vida de um servidor depois de realizada a tarefa em questão, é uma forma de reivindicar a responsabilidade por aquele complexo de desejo que usamos para criar o servidor. 5. Precisa ter um nome? Além do sigilo, o servidor pode receber um nome que será usado para criá-lo, energizá-lo ou controlá-lo. O nome também serve para elaborar ainda mais a persona do servidor. Pode refletir sua tarefa ou ser formado a partir de um sigilo mântrico de sua declaração de intenção. O servidor de cura do exemplo que vimos recebeu o nome Tumium, uma referência engraçadinha à sua função. 6. Precisa ter uma base material? A base material é o foco físico da existência do servidor, o que pode ajudar a defini-lo como um ente individual, e ela pode ser usada caso você precise desativá-lo por algum motivo. Exemplos de base material incluem garrafas, anéis, cristais, pequenas estatuetas, como as usadas em jogos de RPG de fantasia, ou figuras construídas com massa ou pasta de modelar. Pode-se incluir fluidos corporais em sua base material a fim de amplificar o elo entre o criador e o ente. É bem uma questão de gosto pessoal. Uma alternativa é permitir que o servidor tenha livre mobilidade enquanto um ente etérico. Eu sou da opinião geral de que servidores criados para uma tarefa específica e usados uma única vez podem ser deixados livres como entes etéricos, ao passo que uma base material muitas vezes é útil para entes que terão um uso mais prolongado. Para outros, talvez se possa associar seu uso a um estado de consciência específico e identificável, como parte das associações centrais construídas ao redor do servidor. É possível, ainda, associá-lo a um aroma específico, como um perfume ou óleo essencial, de modo que ele seja ativado toda vez que o óleo for aplicado. Isso pode ser particularmente útil ao criar servidores com propósitos gerais de cura, proteção ou intensificação de um humor específico. Uma gota de perfume pode ser aplicada na base material do servidor e, ao inicializá-lo, deve sinalar o perfume. 7. Precisa ter uma forma específica? Podemos criar servidores com qualquer forma que desejemos, desde pequenos homúnculos até campos mórficos capazes de gerar quaisquer ramificações de que necessitem. O formato que escolhemos relacionar a essa forma pensamento específica pode acrescentar um nível de representação à identidade desse ente. Uma prática comum, no entanto, é visualizar o servidor como uma esfera lisa, pulsando de energia e brilhando com as cores adequadas, na qual foram projetadas as instruções na forma de sigilo. Ativação de servidores. Uma vez projetado o servidor, o próximo passo é ativá-lo, direcionando-o à missão designada. Há diferentes formas de fazer isso, e você pode experimentar com as técnicas descritas anteriormente. A sequência exemplificada a seguir pode ser usada como experimento introdutório ao trabalho com servidores, e ela consiste em banimento, declaração de intenção, exercício do relâmpago, detonação aérea e repetição do banimento. Ritual de banimento. Comece de pé voltando-se para o leste, com os braços ao lado do corpo, a cabeça levemente inclinada para cima, respirando lenta e profundamente. Silencie a mente de todos os pensamentos. Inspire e estique o braço direito para cima, visualizando um ponto de luz logo acima dos dedos. Abaixe o braço lentamente seguindo a linha central do seu corpo até que sua mão aponte para o espaço entre seus pés. Expire e visualize um raio de luz branca passando pelo seu corpo, vindo de cima da cabeça até atravessar os pés. Inspire e estenda os braços para os lados de modo a formarem uma cruz tal com seu corpo. Expire e visualize um raio de luz branca percorrendo seu corpo da esquerda para a direita. Inspire e cruze os braços sobre o peito. Expire, ao mesmo tempo, visualize uma luz intensa se espalhando pelo seu corpo, se expandindo a partir dos dois eixos formados anteriormente. Inspire e expire profundamente, sentindo-se energizado.
Isso completa a primeira etapa do banimento, geralmente conhecida como a cruz de luz. Agora inspire e trace um pentagrama no ar à sua frente, começando na ponta mais alta, descendo até a ponta inferior esquerda, depois cruzando para a direita, atravessando para a esquerda, descendo até a ponta inferior direita e voltando para o topo. Expire vibrando as vogais I a O com acento circunflexo O com acento circunflexo O com acento circunflexo, e visualize o pentagrama brilhando com uma forte luz branca. Vire para o sul e repita os passos, depois para o oeste e para o norte. Por fim, levante os braços e declame. Ao meu redor cintilam estrelas de 5 pontas. Sobre minha cabeça, as estrelas infinitas. Toda pessoa é uma estrela. Eis um círculo de estrelas. Declaração de intenção. Agora que você já se centrou em seu espaço ritual, pode fazer a declaração de intenção. Por exemplo, é minha vontade evocar um servidor para missão. Exercício do relâmpago. Usamos este exercício para nos energizar, combinando técnicas de respiração, visualização e consciência corporal, com o acúmulo e subsequente descarga de tensão. Ele é mais ou menos baseado no exercício do pilar médio usado na Cabala Ocidental. Fique em pé, com os pés separados, os braços esticados para cima, olhos fechados, a cabeça levemente inclinada para cima. Visualize-se como um grande carvalho, sozinho numa paisagem sombria e desolada. É noite, e as estrelas estão acima de você. Tome consciência de sua respiração, profunda e lenta. Tome consciência de que você está firme, com suas raízes na terra, ao mesmo tempo que se estende em direção às estrelas. Ao seu redor, uma tempestade começa a se formar. Deixe sua respiração acelerar. O vento chicoteia à sua volta, começando a abalar sua estabilidade. A tensão elétrica cresce, e você percebe uma sensação distante, como se a terra latejasse. Deixe que essas sensações se assomem até se tornarem quase febris, sua respiração se torna mais rápida e curta. Deixe-se balançar de leve para frente, de modo que você tenha que se esforçar para se manter em pé, mas sentindo-se estremecer com a tensão crescente. Quando não aguentar mais, você ouve um estalo ensurdecedor e um raio dispara dos céus. Ele atinge você, fazendo seu corpo tremer com violência. Você sente a tremenda energia do relâmpago percorrer seu tronco e suas raízes até chegar às profundezas da terra. Surge então das profundezas um tremor de força, como resposta ao relâmpago. Um pulso de energia se lança para cima, energizando seu corpo e levando sua consciência rumo ao céu até que você se torne, por um breve momento, uma estrela brilhando no espaço infinito. Deixe os braços descerem devagar pelas laterais do corpo. Junte os pés e leve o indicador e o dedo médio da mão direita aos lábios. Sinta a tranquilidade, ao mesmo tempo, essa grande carga energética. Ativação de servidor pela técnica de detonação aérea. Este é um exercício simples que pode ser usado para ativar servidores e lançar encantos, e é fácil adaptá-lo para trabalhos em grupo. Ele foi inspirado na ideia de cone de força das práticas modernas da Wicca. Comece sentando-se em uma postura confortável, o asana do dragão é ideal. Respire devagar e tranquilamente. Sinta seu corpo se carregando de energia e deixe assumir a forma de uma esfera de luz branca na região de seu plexo solar, conforme você inspira e expira. Enquanto respira, visualize um cordão de luz saindo do plexo solar até estar pelo menos meio metro à sua frente. E agora o cordão começa a crescer para cima, formando uma coluna de força pulsante que se ergue até o teto, se você estiver fazendo esse ritual num lugar fechado. Quando estiver confiante com essa visualização, liberte a coluna de energia, de modo que ela não esteja mais presa a você. Essa é a matéria-prima que você usará para moldar seu servidor. Agora leve sua atenção ao topo da coluna. Ela começa a se elevar enquanto você se concentra nisso, formando uma esfera cada vez maior, que atrai o restante da coluna para cima conforme vai crescendo. Uma vez formada a esfera, você pode lhe dar uma forma, se tiver decidido fazer isso,
como um meio de programar seu servidor ou visualizar os símbolos com as instruções se fundindo a ela. Se tiver escolhido um nome para o servidor, ele pode ser entoado como um mantra, e cada repetição lhe confere mais força. Você também pode visualizar a esfera brilhando com alguma sequência de cores à sua escolha. Enquanto o servidor se forma, às vezes ajuda a visualizar o sigilo ou os símbolos centrais que constituem seu código de instrução, como uma hélice de DNA formando suas células, músculos ou sistema nervoso. Uma alternativa ainda é visualizar a forma do servidor constituída a partir de cadeias de sigilos, nas cores adequadas. Conforme faz essas visualizações, deixe sua respiração se acelerar e intensificar. Sinta que está avançando rumo a algum tipo de clímax. Comece uma contagem regressiva, mentalmente ou em voz alta, de 10 a 1. A cada número, a sensação de tensão se intensifica, e o servidor começa a pulsar como se tivesse batimentos cardíacos. O que você visualiza, entoa, etc. se torna mais frenético. Ao chegar a 1, respire fundo e grite algo como detonar, visualizando o servidor se lançar ao espaço em alta velocidade, e em seguida se solte no chão. Relaxe por um momento. Se sentir que é necessário, repita o ritual de banimento usado no começo. Servidores com propósitos gerais. O exemplo anterior é de um servidor criado para uma tarefa específica, isto é, para realizar uma tarefa associada a um indivíduo em particular. No entanto, é possível criar um servidor com uma função geral de cura sem direcioná-lo a uma única pessoa. Há diversas vantagens em usar servidores com funções mais gerais. Primeiramente, podem ser vistos como sistemas especializados que aprendem a partir das tarefas que lhes são atribuídas, como se cada tarefa de cura que designamos a um servidor melhorasse seu poder de cura. Em segundo lugar, o uso contínuo do servidor, com resultados bem-sucedidos, deixa a pessoa que o usa mais confiante de sua atividade. Com um servidor de uso mais geral, qualquer um que conheça sua sequência de ativação, como um mantra, sigilo ou sequência de visualização, pode usá-lo para realizar uma tarefa. Um exemplo desse tipo de servidor é o Ente Kandou. E Kandou foi criado por um grupo numa oficina aberta de criação de servidores. Seu nome também era o mantra usado para conjurá-lo, e sua função geral era auxiliar quem o utilizasse a superar quaisquer obstáculos que surgissem em seu caminho. E Kandou foi criado por um grupo de 12 pessoas, todas as quais usaram o servidor ao longo do dia para ajudá-las com diferentes tipos de problema. Na sequência de criação, foi dada ao servidor a capacidade de se dividir de forma holográfica, de modo que cada segmento contivesse os poderes e capacidades do ente original. Num nível ainda maior de generalização, é possível criar servidores sem procedência específica e cuja única função é ampliar o sucesso de alguém em suas próprias magias. Tais servidores podem ser usados em atos mágicos de maior ou menor importância, sendo particularmente úteis em práticas de encantamento, divinação ou iluminação. Um exemplo desse tipo de servidor é o Gou-HU, ao qual foi dada a aparência de um espelho negro levemente côncavo. Ativado por meio de mantras e visualizações, Gou-HU foi usado como um receptáculo no qual eram projetados desejos sigilados e outros encantamentos. Ao mudar o ângulo da posição de sua superfície, podia ser visualizado como se fosse uma vasilha, da qual ideias e imagens saíam flutuando. Várias vezes ativei-o mentalmente antes de usar sistemas divinatórios. Dependência de servidores. Entende-se de modo geral que um servidor é alimentado a cada uso, e que cada resultado considerado bem-sucedido contribui para ampliar seu poder. Também é uma boa ideia criar o hábito de atribuir quaisquer ocorrências dentro da esfera de atividade do servidor à sua influência. Mas isso pode trazer problemas. Em 1992 eu criei um servidor chamado Eureka. Sua esfera de atividade era a iluminação de inspiração, novas ideias, ampliação da criatividade e brainstorming no geral. A princípio, o desempenho do servidor superou todas as minhas expectativas. Eu o usei para estimular novas ideias para textos, palestras, e para facilitar seminários e oficinas. Ao ativá-lo com um colega, Eureka se tornou um foco para brainstorming, agindo como uma terceira mente originada pelo diálogo.
A cada salto criativo que dávamos e a cada ideia praticável que se formava, o poder do servidor se ampliava. Em 1993, a atividade de Eureka foi ligada à conjunção entre Netuno e Urano. Como resultado, no dia 22 de abril, conforme os dois planetas entraram em movimento retrógrado, Eureka ficou offline. Para mim, a consequência imediata disso foi a grande dificuldade que passei a ter de entrar no fluxo de pensamento criativo. Eureka parecia ter se tornado um elemento dominante na dinâmica de meu próprio processo criativo, de modo que, uma vez removido, entrar no estado de espírito adequado tornou-se um desafio. Eu havia me tornado dependente do servidor. Em algum momento, ele foi desativado e desfeito de modo a preservar um fragmento de seu poder original, podendo ainda ser usado como foco para alguma forma de iluminação. Tendo me tornado mais sábio com essa experiência, hoje uso apenas de vez em quando esse fragmento do servidor original como foco para minha criatividade. Servidores virais. É possível dar aos servidores instruções para que se repliquem ou se reproduzam. Pode-se instruí-los a se replicar como uma forma de divisão celular, seguindo parâmetros cibernéticos ou virais, ou criar um servidor que dê à luz outros servidores de acordo com parâmetros particulares, como unidades de tempo, trânsitos astrológicos, ou quando o alvo do servidor executar certo comportamento. Uma das primeiras vezes que testei esse conceito foi com um servidor enviado para auxiliar na recuperação de objetos tirados de seus donos. Passado um prazo definido, o servidor começava a confundir o campo, chaves perdidas, quedas de luz e outros problemas pequenos, porém irritantes. Após um segundo prazo, o servidor se replicava, intensificando a confusão. Assim que o alvo do servidor devolvesse o objeto, os servidores paravam de funcionar. Conversando com conhecidos do alvo, foi possível reunir provas das ações dos servidores, a intensificação de problemas pequenos até a ocorrência de estranhos fenômenos do tipo poltergeist. Servidores virais são particularmente convenientes em encantamentos de longo prazo, como ampliar as chances de sucesso da nossa magia, ou em trabalhos mais gerais de cura e proteção. Minas do Caos. As minas do caos não são servidores no sentido mais estrito do termo, mas usamos as mesmas técnicas para formá-las. Podem ser consideradas unidades localizadas de armazenamento etérico e de transmissão de energia do caos. Costumam ser visualizadas como objetos esferoides com 8 setas ou antenas irradiando a partir delas e brilhando aleatoriamente com todas as cores possíveis. Essas minas são criadas para manipular probabilidades a favor de ocorrências fortuitas, sincronicidades bizarras e tudo que é estranho e maravilhoso em geral. É comum criá-las em lugares comumente usados para atividades mágicas ou associados, no geral, a boas vibrações e acontecimentos agradáveis. Linguagens de programação de servidores. Quando escrevi um breve manual de uso para o trabalho com servidores no estilo de um manual de informática, o uso deles dentro de um paradigma quase cibernético ainda não era levado muito a sério. Com o tempo, porém, essa abordagem a partir de uma perspectiva de tecnologia da informação foi gerando ideias interessantes de como desenvolver suas aplicações. Uma delas é a analogia, que já veio pronta, entre a declaração de intenção sigilada, o cerne do servidor, sua raison d'être, por assim dizer, e códigos de programação, as instruções que ele executa. Essa analogia se desdobrou de duas maneiras. A primeira buscou desenvolver o código formando circuitos de sigilos, como se observa no exemplo a seguir. Seguem as instruções básicas de um servidor. Intensificou-se. A. Usando a runa Otala. B. O sigilo de Marte. C. E a runa Tivais. D. O símbolo do infinito. E. Mantém a repetição do circuito. A mistura de símbolos de sistemas distintos não parece fazer qualquer diferença, usamos os símbolos que consideramos apropriados, e é óbvio que existe a opção de criar nossos próprios elementos de circuitos de sigilo. O outro desdobramento da analogia, associado a essa ideia, foi olhar para a ação de um servidor e, posteriormente, para encantamentos no geral, em termos de fluxogramas.
Fluxogramas de programação contêm opções do tipo se então, se x igual a 1, então y igual captura de tela. Se x não for igual a 1, então nada acontece. Um servidor pode receber uma instrução do tipo se então. Por exemplo, se uma condição específica for atendida, então o servidor é ativado. Desenvolver essa ideia levou à criação de fluxogramas extremamente detalhados, com servidores de controle comandando subrrotinas e subprogramas formados a partir de servidores com tarefas específicas dentro de um programa mais amplo. Esse fluxograma simples demonstra a operação do servidor viral discutido anteriormente. Essa ideia em si suscita algumas considerações básicas sobre como lidamos com operações de feitiçaria em geral. O procedimento geral da magia de resultados envolve localizar um ponto numa situação em desenvolvimento e lhe dar um empurrãozinho, delicado ou não, até que se manifeste um resultado que esteja mais ou menos em conformidade com o desejo declarado. Algumas operações podem ter um escopo mais específico, enquanto outras podem ser de longo prazo, mas no geral essas operações são de uso único. Depois que passamos a olhar para as situações da perspectiva de um programa ou fluxograma, temos a possibilidade de levar em consideração um número diverso de elementos aí envolvidos. Espíritos funcionais. Uma outra forma de trabalhar com evocação envolve espíritos que regem uma situação ou experiência em particular. Entidades desse tipo são descritas em grimórios como a Chave Menor de Salomão, que são compêndios sobre espíritos, com detalhes sobre as formas típicas que eles assumem, seus nomes, sigilos e como conjurá-los. Os espíritos em livros como a Chave Menor têm nomes bizarros e aparências ainda mais bizarras, mas seus poderes têm funcionalidade e utilidade diretas. Por exemplo, Raum aparece na forma de um Melro e é capaz de criar sentimentos amorosos, reconciliar inimigos ou destruir cidades e reputações. A forma padrão de conjurar esses espíritos passa pelos rituais mágicos já consagrados, em que as entidades são chamadas para dentro de um triângulo e submetidas cerimonialmente à vontade da pessoa que está fazendo a magia. No entanto, existe uma outra possibilidade: simplesmente conjurar um espírito quando nos encontramos numa situação apropriada. O exemplo a seguir ilustra esse processo. Vez ou outra, todos nós sofremos com o trânsito, desde engarrafamentos rodoviários até filas que andam devagar. Não seria legal poder só assoviar e então um espírito aparecer para fazer tudo andar mais rápido? Uma salva de palmas, pessoal, para Goflovolfug, o espírito que ameniza bloqueios de trânsito para que possamos continuar nossa jornada. Goflovolfug tipicamente aparece na forma de um gato de óculos escuros andando de skate. Ele tem um jeitão descolado e estiloso e traz consigo um vendaval, que emite um som parecido com um miau. Você pode conjurá-lo quando estiver numa situação que faça parte da esfera de ação dele, como estar preso em um metrô lotado, durante uma onda de calor, que parou e não dá o menor sinal de que voltará a andar tão cedo, ou seja, fudeu geral. Numa situação como essa, prepare os ouvidos para o miau e tome cuidado para Goflovolfug não esbarrar em você quando passar zunindo de skate, deixando em seu rastro a sensação de uma brisa. No mínimo, o ato de conjurá-lo pode servir para distrair sua mente das fontes de estresse, como o desejo de matar a pessoa que está do seu lado com uma caixa de som alto, enquanto você lentamente derrete no calor do vagão. Quando o espírito passar por você, chame a atenção dele, se transforme, pelo menos interiormente, numa pessoa tão descolada e estilosa quanto o próprio Goflovolfug e se visualize, por um momento, do lado dele no skate, conforme ele passa pelo bloqueio. Deixe que a imagem se desfaça e relaxe, permitindo que o espírito faça seu trabalho. Se você conjurar Goflovolfug para fazer fluir um engarrafamento de trânsito e ele de fato realizar a tarefa, mesmo que ande apenas alguns metros, você deverá lhe oferecer alguma coisa em troca. É questão de bons modos, nada mais. Há muitas formas de agradar os espíritos, mas há duas particularmente interessantes para Goflovolfug. A primeira é dar espaço para alguém passar, ou seja, você pode dar passagem a alguém que esteja com pressa ou permitir que outro motorista entre na sua frente, abrindo espaço para que passe para a sua faixa. A segunda é ser gentil com o próximo gato que aparecer na sua frente. De onde vem Goflovolfug?
Ele ganhou uma identidade e foi construído durante um seminário de magia em Londres, numa noite em que a Inglaterra passava por uma onda de calor e todas as pessoas que participaram do seminário tiveram problemas com o trânsito no caminho até lá. Ele foi projetado da seguinte maneira: situação geral, o trânsito. Função relacionada à situação, amenizar engarrafamentos. Nome do espírito, várias sugestões foram feitas, e acabamos escolhendo o Go Flow, vai, flui. Esse nome foi transformado em algo mais rudimentar ao ser espelhado, e assim surgiu Goflovolfug. Forma do espírito. Foram sugeridas várias formas, como um volante ou um semáforo, mas a imagem de um gato de skate era inesquecível e, ao mesmo tempo, semelhante às formas bizarras e incongruentes dadas aos espíritos dos grimórios. Temperamento ou caráter do espírito. Foi decidido que Goflovolfug tinha que ser um sujeito descolado, estiloso e tranquilo, veloz e gracioso. Tivemos a sensação de que ele responderia gentilmente a qualquer pessoa que tentasse assumir essas qualidades numa situação tão frustrante quanto ficar preso em um engarrafamento. O som associado ao movimento do espírito também pode servir de mantra para ajudar a chamá-lo. Seu sigilo, um círculo com duas flechas apontadas em direções opostas, pode ser usado como um talismã, colocado em carros, bicicletas ou outros meios de transporte para atrair os favores de Goflovolfug, ou servir de foco para a evocação. Usando esse processo, você pode facilmente criar seus próprios grimórios de espíritos auxiliadores. Pode ser interessante e divertido fazer isso com um grupo de pessoas amigas, de modo que os espíritos não sejam apenas montados por várias pessoas, mas também usados de maneiras diversas. Quanto mais usos bem-sucedidos do espírito forem relatados, maior será a confiança nele. Com o tempo e o amplo uso, é possível até mesmo que a imagem de seu espírito chegue a entrar para o repertório cultural de memes. Se algum dia aparecer nos noticiários a manchete de gatos andando de skate, lembre-se de Goflovolfug. Trabalhar com espíritos dessa maneira facilita acreditar que espíritos estão por toda parte. Uma tendência comum entre magistas é cair na armadilha de acreditar que só é possível contatar os diversos espíritos, deuses, demônios, aliados espirituais, fadas em situações estritamente mágicas, e não em outros momentos, e que eles só aparecem para facilitar nossa vida e não têm existência própria fora da nossa cabeça. Mas os espíritos podem se associar a quais outras formas ou circunstâncias? Como já mencionei, passei a enxergar alguns comportamentos, atitudes e crenças como espíritos no sentido de memes, ideias que assumem uma existência independente de seus portadores e que, de certa forma, se comportam como um vírus, propagando-se por meio de hospedeiros humanos. Já considerei, por exemplo, o vício como um espírito e já fiz 1 ou 2 trabalhos para barrar o espírito do vício em heroína para que não entrasse em certas casas. Outro desdobramento dessa abordagem foi começar a olhar para as cartas do tarô como uma estrutura para a definição de espíritos. Muitas vezes reparei que há diferenças sutis entre os baralhos de uma e de outra pessoa, ainda que ambos sejam do mesmo tarô. Quando adquirimos um novo baralho, ele tem um aspecto imaculado que precisa ser rompido. Eu passei a enxergar baralhos de tarô já bastante usados como uma coletânea de espíritos que surgiram da interação do usuário com as cartas. Se acreditamos que a uma carta de tarô está acoplado um espírito, por extensão podemos assumir que todas as cópias existentes daquela carta deverão ter algum tipo de espírito associado, o que significa que podemos conjurar esses espíritos ao usar as cartas. Uma outra questão: nós já fomos condicionados magicamente a pensar nos espíritos em termos dos 4 elementos clássicos: fogo, água, terra e ar. Mas e quanto aos novos elementos do petróleo, eletricidade, energia nuclear? Que espíritos surgem a partir deles, e será que é possível interagir com eles? Isso fica a seu critério. Enfim, todo o jargão cibernético que eu usei no começo deste capítulo nos levou de volta à perspectiva panteísta clássica sobre os espíritos. Eles estão por toda parte e são independentes de nós, no entanto, assim como o doce sabor de uma maçã, eles nascem da nossa experiência do mundo, consciente ou inconscientemente. Até certo ponto,
Podemos conferir-lhes forma e força ao instituir que eles estão ali, mas é comum que, ao fazermos isso, eles permaneçam ali, não tanto como habitantes de um obscuro reino astral, mas como parte do vasto campo informacional pelo qual nos movemos.